Hoje eu vou dar continuidade a um trabalho que eu tenho vindo a fazer durante um certo tempo, mas um trabalho que ele não tinha uma sequência semanal. Vez por outra, né, entre a sequência de pregações em Êxodo, eu parava um pouco quando nós íamos cantar um salmo novo e expunha aquele determinado salmo antes da gente começar a cantar. Quando terminamos o livro de Êxodo, né, há 2 semanas, então veio a oportunidade de colocar um projeto que eu tinha já há algum tempo, passar certos domingos, vai ser esse último domingo de julho e todo o mês de agosto, pregando sobre o livro de Salmos, em alguns salmos que nós cantamos e ainda não ouvimos a pregação, para que haja melhor entendimento dos irmãos. Não só isso, mas aliar essa ideia da salmodia, de entender o que se canta, com exposições também a respeito da doutrina da salmodia na nossa escola bíblica dominical. Então a estrutura seria basicamente essa: nós vamos, durante os domingos pela manhã, nesse último domingo de julho e por todo o mês de agosto, pelas manhãs apenas, nós vamos ter pregações nos salmos. E na escola bíblica dominical eu pretendo tratar com os irmãos da interpretação dos salmos, da motivação pela qual a nossa igreja canta os salmos, né? E toda essa estrutura, né, eu vou usar um título para essa sequência de estudos e pregações, que não é meu, né, é de um livro recentemente lançado, Porque Devemos Cantar os Salmos. É um livreto da editora Cleary, né, dos puritanos. Vale muito a pena os irmãos adquirirem, e nós vamos usar essa temática: por que cantar os salmos? Pela manhã, logo cedo, teremos as pregações, e em seguida nós vamos aprender a interpretar um salmo, a entender, né, ler bem o salmo, entender a estrutura do salmo e por que nós cantamos os salmos. Eu acho que ao final desse período os irmãos vão ter melhor compreensão de por que a igreja de Cristo, e especialmente a nossa igreja local, canta o saltério do Senhor. Então nós vamos começar do começo. Eu não preguei ainda no Salmo 1, eu peço aos irmãos que abram Salmo de número 1. Nós vamos ler todo esse salmo e creio no Senhor que nós vamos ter uma melhor compreensão a respeito da estrutura dos salmos a partir desse Salmo primeiro. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar, irmãos. Quem é o justo? Quem é o ímpio? Qual o caminho que segue o justo? Qual é o caminho e o destino dos ímpios? Quem somos nós, justos ou ímpios? Quem é esse bem-aventurado? Quantas, Senhor Deus, são as verdades que podem ser extraídas desse texto? Quantas delas vão de guiar a nossa vida, orientar o caminho que seguimos?
tudo por meio da pregação. E não é simplesmente um manual de vida, mas é a expressão da mudança da nossa vida, a transformação que é gerada pelo Evangelho. O Salmo não vai nos ensinar simplesmente a viver, mas o Salmo vai nos ensinar por que vivemos assim em Cristo. Abençoa então essa sequência de pregações, Senhor Deus, e estudos nesse bendito livro dos Salmos. Tu sabes, Senhor Deus, das nossas muitas limitações. O Senhor conhece a nossa natureza, que é contrária à Tua lei. E compreende muito bem que se deixarmos sozinhos, se o Senhor nos deixar sozinhos, não há esperança para que sejamos transformados por esse texto. Mas cremos no Senhor e no poder do Teu Filho, o bem-aventurado. Ajuda-nos nele, Senhor, para que enxerguemos esse texto. O Rei, o Messias, o Senhor e sua vitória, que é a nossa vitória. Amém. Quem é feliz? Você é feliz? Você já pensou em responder essa pergunta? A pergunta não é se você, nesse momento, está feliz. Essa não é a pergunta adequada a ser feita. Porque quem está feliz pode ficar triste. Quem uma hora está alegre, outra hora pode ficar triste. Mas a pergunta não é quem está feliz, é quem é feliz. Você tem felicidade na sua vida? Você pode afirmar: eu sou uma pessoa feliz. E por que a pergunta? Porque é a primeira afirmação do Salmo. Bem-aventurado. Quem é feliz? O nosso tempo, talvez todos os tempos da história da humanidade, mas especialmente a nossa época, é a época pautada na busca pela felicidade. Dizem os ímpios, porque o que importa nessa vida é ser feliz. E quando um mundano pergunta a outro mundano, o caminho que deve seguir, ele diz assim: ouça o seu coração e seja feliz. Ouça a voz do seu coração. Se isso traz felicidade ao seu coração, então siga. Mas não foi esse o ensino do Senhor Jesus Cristo. Não foi esse o ensino dos profetas, que diziam: porque o coração do homem é enganoso, é desesperadamente corrupto. Como eu vou entregar minha felicidade ao meu coração, um coração que é corrupto? Então o caminho da felicidade não pode ser aquilo que no meu conceito mundano diz que é felicidade. Eu preciso receber instrução a respeito da felicidade, e essa instrução só pode vir daquele que tem condição, pelo seu próprio ser, que tem condição de me fazer feliz. Ninguém mais pode fazer o homem feliz, porque felicidade é completude, é satisfação. Ninguém mais pode satisfazer o homem senão o próprio Deus. Então é Ele que dá o conceito de felicidade, é Ele que pode conceder ou não a felicidade, e a felicidade deixa de ser um momento na vida e passa a ser um estado de vida. Eu não estou feliz, eu sou feliz em Cristo. E aí você não vai mais buscar felicidade como buscam as pessoas desse mundo. Você vai se refugiar nas palavras da lei do Senhor.
E lembre-se, quando eu falo lei, eu não estou falando aqui simplesmente da lei resumida nos 10 mandamentos, ou nos 5 livros do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Escritura. Não, a lei do Senhor, a palavra de Deus, a revelação de Deus. Essa é a lei, a instrução que Deus nos deixou. Porque Cristo, no início, né, da sua instrução para o povo no Novo Testamento, ele diz, o Sermão do Monte, bem-aventurado. Veja, de onde é que Cristo tirou essa linguagem? Bem-aventurada o homem que? Do Salmo. O Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado. Mas qual é o conceito de felicidade dada por Cristo? Bem-aventurado é o pobre. No mundo, feliz é o rico. Bem-aventurado é o que chora. No mundo, bem-aventurado é o que ri. Mas os conceitos são completamente mudados em Cristo. O que chora é bem-aventurado, o que ri não é bem-aventurado, porque os que choram pelos seus pecados, eles vão ser consolados por Deus. Mas se você ri de tudo, se você ri para essa vida, por que você vai esperar consolo de Deus? Bem-aventurado é o manso no reino de Deus. Bem-aventurado no império das trevas é aquele que é violento, é o que não leva desaforo para casa. Bem-aventurado é o que tem fome e sede. Bem-aventurado é quem é satisfeito nesse mundo, mas no mundo recriado, ele tem fome e sede de justiça, porque eles vão ser satisfeitos. Bem-aventurado o pacificador. Não, nesse mundo bem-aventurado é aquele que faz guerra e que vence. Bem-aventurado no reino de Deus é o que é perseguido. Nesse mundo feliz é quem tem poder para perseguir os outros. Todos os conceitos são transformados em Cristo. Todo o conceito de Cristo não nasceu ali em Mateus 5, verso 3 até o verso 12, no início do Sermão do Monte. Os conceitos estavam prontos. O salmista vai nos falar exatamente do mesmo princípio de felicidade que Cristo vai me ensinar no Novo Testamento. Sem distinção alguma. Sem distinção. Nós vamos aprender o que é felicidade voltando para os Salmos. A salmodia, ela vai nos deparar com a realidade do mundo. Ela é como um choque com esse mundo. Porque na época em que mais se fala em ser feliz, compare a felicidade dos ímpios. Veja se eles estão felizes hoje. Eles passaram a noite de sábado, a madrugada inteira buscando felicidade. Pergunte a um deles hoje de manhã, é um vazio tremendo que está no coração. Por que não satisfaz? Porque esse mundo não tem como nos satisfazer naquilo que nós precisamos. Então eles estão tristes. Alguns que passaram a noite numa balada, hoje pela manhã vão ter que tomar medicamento para conseguir dormir. A depressão é a doença do século. Eu não vou aqui entrar no debate se é doença ou não, mas é dito que é a doença do século. Nunca foi tão cara uma consulta num psiquiatra. É lei da oferta e da demanda. É muita demanda, tem pouca oferta, então o que é que faz? O preço sobe, porque as pessoas são infelizes. Onde é que eu vou encontrar felicidade? No medicamento, na balada,
no dinheiro, no consumismo. Porque o Salmo ele é dividido em dois únicos caminhos, porque a Escritura toda é dividida assim. Lembre-se mais uma vez, interpretação de Cristo, só tem dois caminhos. Um com porta larga e caminho largo, espaçoso, e um caminho estreito. Na linguagem do saltério é o caminho do justo, o caminho do ímpio. E o caminho do justo é o que anda na lei de Deus, o caminho do ímpio é o que não se submete à lei do Senhor. Só tem dois caminhos. O saltério também não deve ser, a salmodia não deve ser encarada, esse livro belíssimo não pode ser encarado como alguns dizem, o divã de Deus. Não é psicologia barata, não é autoajuda, não é nada disso. Um autor do século XVII ele diz assim: porque os salmos eles me tiram do debate filosófico a respeito da felicidade, aquele embate simplesmente racional do que o que eu devo fazer para ser feliz, e ele me lança na vida, ele me joga na vida, na experiência. O salmo é devocional, porque é o embate do justo com o ímpio, e o justo sendo cada vez mais perseguido pelo ímpio, e naquele momento é ali que a salmodia me ensina: Senhor, como tem se levantado os inimigos contra mim, e eu começo a contar minha vida, e eu estou aflito, e eu canto os salmos, eu estou aflito, eu leio os salmos, eu oro como os salmos, e os inimigos eu vou vendo cada um deles sendo despedaçado na minha frente. Não é autoajuda, é experiência com Deus, é oração, é cântico, é vida com Deus. Então não vamos chegar nesse texto aqui para aprender, como aqui, veja a psicologia bíblica. Não é isso. Mas João Calvino diz, porque os salmos, eles são como que a anatomia de todas as partes da alma. Imagine isso. É a descrição da minha alma. Em outro lugar ele vai dizer, é o espelho da minha alma. Eu olho para o Salmo e eu digo, isso aqui é comigo. É o livro que mais expressa a minha experiência com Deus. Onde está a minha tribulação, onde está a minha alegria, onde está a minha tristeza, perseguição. Mas não começa com isso. Começa com um estado, felicidade. O estado é, bem-aventurado é. Então, bem-aventurado não vou ser, bem-aventurado eu não fui, eu não vou ser feliz quando eu sou feliz, ou então eu não sou feliz. É um estado, não é um momento. E nesse estado de felicidade, quando eu começo a ler Salmo 3, Salmo 4, Salmo 5, eu vou vendo que muitas são as situações da vida. Mas quando eu me lembro do princípio, eu sou feliz. Eu não vou ser feliz, eu deito e durmo. Salmo 4. Os inimigos se levantam contra mim, em paz me deito, logo pego no sono. Porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Um dia aprendi esse salmo, o final desse salmo com minha avó, e eu nunca mais esqueci. E ela, na sua sabedoria de crente, ela me ensinava que era para cantar ou para orar esse salmo quando não viesse o sono. Você imagina o que ela está dizendo ali? Quando não me vem o sono, eu não vou tomar remédio.
sabedoria que só o crente tem. Eu não vou ficar a noite toda ali meditando, contando, né, carneirinho. Não, eu vou meditar no Salmo, porque eu vou dormir em paz. Por quê? Porque Ele é a minha segurança. Agora leia o começo desse Salmo e veja como é. Os inimigos se levantam e se multiplicam contra mim. Eu deito e durmo. No meio, entre a situação e a tranquilidade, o que é que está no meio? Experiência com Deus, oração. Eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. É oração, é experiência, é vida com Deus, mas não é só isso, é instrução, é sabedoria, é aprender a viver. Então você fica pensando assim, como é que eu vou aprender a viver? Aprenda no Salmo. Leia, é literatura sapiencial, é literatura de sabedoria. E não é sabedoria do mundo, é Deus falando como deve viver o justo, como vive o ímpio. Você vai aprender aqui, porque é lei do Senhor. Mas não é só para leitura. O Salmo não foi feito só para leitura. Esse tipo de poesia, né? Alguém já disse, não é a poesia daquele que fica, né, assentado no monte ali, você pensa num poeta, é aquele cara com violão na mão e ali dedilhando as agruras da vida. Não tem nada a ver com isso. É a sabedoria inspirada por Deus. É a lei do Senhor. E ela não é só para pregar, né, e para você orar. E eu digo só, não que seja pouca coisa, mas é porque tem mais elementos para serem explorados no Salmo. O Salmo é o inário da igreja. É o inário da igreja, porque não tem outro inário que Deus tenha nos deixado. É todo o inário da igreja. Matthew Henry, ele quando vai falar sobre esse ponto específico do saltério, e ele ainda comenta sobre o Salmo 1, mas o Salmo 1 vai me dar uma compreensão de todo o saltério. Ele diz assim, porque quando eu canto o Salmo na igreja do Novo Testamento, eu não canto como judeu. Preste atenção nessa argumentação dele. Eu não canto como judeu. O canto da igreja do Novo Testamento, cantando o Salmo do Antigo Testamento, é um canto superior. Mas não é superior porque eu vou acrescentar alguma coisa àquilo que já foi dado, porque a lei do Senhor é perfeita. Ela é superior, o canto da igreja no Novo Testamento é superior pela compreensão que eu tenho do Salmo. Eu não enxergo o Salmo na esperança da vinda do Messias. Eu enxergo o Salmo, o Messias já veio. E na mesma argumentação do mesmo autor, ele diz assim, o próprio saltério no Antigo Testamento já tinha esse elemento, em que ele se referia a algo próprio da antiga aliança, do sistema sacrificial, por exemplo, mas já numa ideia passageira. Ele fala do sistema sacrificial como algo passageiro. Veja que a linguagem aqui já é de quem sabe que aquilo ali não é para sempre. Veja comigo, por exemplo, Salmo 40. O verso 6. Salmo 40, verso 6, ele diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Agora vá comigo para o Salmo 51, verso 16.
sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Veja que na linguagem do salmista, parece que ele já tem uma compreensão que os sacrifícios, eles têm um objetivo pontual. Porque ele diz, sacrifício não quiseste, mas Deus queria sim sacrifício. No período dos Salmos, ainda tinha sacrifício. Como é que ele está dizendo alguma coisa que, como se fosse passado? É porque a mente do salmista já é a mente profética. Isso aqui que a gente faz hoje é simplesmente um sinal de uma verdade. Sombra da realidade. Quando vier a realidade, o sinal perde o sentido. Então, para que mais sacrifício? Você entende o que ele está dizendo aqui? Quando Cristo vier, o Messias vier, sacrifício não requer mais de mim. O que o Senhor quer? Um coração contrito e quebrantado. Não rejeita o Senhor. Já era esperança do salmista. Já era a esperança de quem ainda no Antigo Testamento escrevia esses salmos. Que todo aquele sistema do Antigo Testamento iria se findar. Então ele já cantava na esperança da realidade. Quando a igreja do Novo Testamento canta, então ela canta aquilo que o salmista já tinha consciência. Isso aqui vai acabar, diziam eles. Nós dizemos, sacrifício de louvor o Senhor requer de nós. Coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Por que dizer isso? Porque a argumentação de muitos é, como cantar os salmos, se os salmos ainda são a esperança da verdade, a esperança da vinda de Cristo? Não. O salmista também cantava como se já estivesse após a vinda de Cristo. Ele dizia, sacrifício não requer, quando na verdade requeria, porque é o elemento profético do salmo. Então você não canta um cântico antiquado, você canta a realidade de Cristo. E você não canta como cantavam os judeus, você canta com a compreensão de quem já viu Cristo. O final da história nós já sabemos. Agora vem a vida. Quem escreveu então os salmos? É importante saber disso. Quem é o escritor maior? Se falássemos do maior escritor dos salmos, certamente nós diríamos Davi. Porque até a linguagem do Novo Testamento, se você ler, por exemplo, Atos capítulo 4, 24 a 26, Pedro começa a falar especificamente sobre o Salmo 2, que é um salmo que, se você olhar para a sua Bíblia, não tem uma identificação do autor. Salmo 1 também. Mas quando Pedro vai proferir um sermão ali em Atos 4, ele diz, porque assim disse Davi. O salmo, portanto, é de Davi. Mas ele disse o Salmo 2, a citação é do Salmo 2. Então, quem foi que escreveu o Salmo 1? A argumentação muito forte de vários comentaristas, de muitos estudiosos, a respeito do Salmo 1 e 2 serem uma unidade literária. Qual de onde vem esse argumento? Olhe comigo, como começa o Salmo 1. Bem-aventurado o homem. Agora veja como termina o Salmo 2, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Os irmãos já foram apresentados aqui, essa estrutura exegética, né? Essa estrutura textual, onde você tem uma verdade que começa o texto, uma verdade que termina o texto, e esse tipo de estrutura é chamada pelos estudiosos de envelope. Você começa e você termina, você está fechando ali uma estrutura que envelopa toda uma verdade. Nós vimos isso há pouco tempo no livro de Mateus. Então, a unidade literária é Salmo 1 e Salmo 2.
O que é que forma o corpo, o conteúdo do Salmo 1 e 2? O que forma a estrutura de todo saltério. Isso é interessante, irmãos. Todo saltério, ele tem uma única estrutura, né? Há algum tempo, né, não se podia ainda enxergar com muita clareza, não se tinha essa compreensão, mas nos últimos estudos que foram feitos, principalmente num livro recentemente lançado, né, que eu conheci há pouco tempo, e tive a oportunidade de adquiri-lo, o livro de Palmer Robertson, O Fluxo dos Salmos. Esse livro é espetacular, porque na visão do autor, só existem 3 pilares para a compreensão de todo o saltério. E esses 3 pilares estão no Salmo 1 e 2, Salmo 18 e 19, e Salmo 118 e Salmo 119. São 3 pilares que sustentam todo o saltério. E esses 3 pilares, eles têm 2 verdades. Salmo 1, olhando para a sua Bíblia, é a lei. O que medita na lei, o bem-aventurado. O Salmo 2 tem a ideia do Messias, as nações, né, que se levantam contra ele e o Messias. Então você tem lei e o Messias. Essa estrutura, as 2 verdades que sustentam todos os salmos, a lei e o Messias. O bem-aventurado que se submete à lei, e é esse Messias que vai vir. Então, se você ler Salmo 18 e 19, lei, você tem primeiro o Messias, depois a lei. Salmo 118 e 119, o Messias, depois a lei. Ou seja, o saltério todo é falando de quem? Do Messias que cumpre a lei. Ou seja, o saltério é cristão. Você não pode pensar de outra forma. Os salmos são cristológicos. A temática do salmo começa aqui uma luta. O que vive segundo a lei de Deus vai ser perseguido. E o mundo vai se revoltar contra ele. Então o Senhor diz: este é o meu filho, o meu ungido, o meu Messias. Ele vai reger as nações. E o final do salmo vocês têm que beijar o filho para que vocês não pereçam. Começa ele buscando guardar a lei do Senhor, ele é perseguido, e o final é a vitória sobre os inimigos de Deus. Isso acontece nos 3 pilares, e o final do saltério, do Salmo 146 até o Salmo 150, você tem a glória final. 5 doxologias, 5 exaltações do nome de Deus. Por que 5? Porque são 5 livros dentro dos Salmos. Você tem 5 divisões. No final de cada divisão desse livro, você tem: bendito seja o Senhor. Amém e amém. Cada livro. No final do 5º livro, são 5 doxologias, 5 exaltações, para dizer: o rei venceu os seus inimigos, e o povo de Deus agora vai entrar na casa do Senhor. Essa é a felicidade que é prometida nos Salmos, vencermos os nossos inimigos. Diante de toda essa estrutura, né, introdutória a respeito dos Salmos, eu queria agora começar a poder expor o Salmo 1, né, e eu queria propor um tema para os irmãos. E o tema nada mais é do que as verdadeiras marcas da felicidade. Qual é a primeira marca de quem é feliz? Ele rejeita o mundo e se submete à lei do Senhor. Veja o verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A maneira de abordar a verdade é bem peculiar no salmista, né? Porque você tem 2 maneiras de você ensinar alguém. Ou você usa a chamada pedagogia positiva, ou então a pedagogia negativa. Você escolhe. E Deus aqui escolheu começar pela negativa. O que o bem-aventurado não faz. E a maneira dele me ensinar, a instrução que vem desse texto, é a instrução própria da estrutura poética hebraica.
Veja, você tem bem-aventurado o homem que não anda, não se detém e não se assenta. O que é isso? Na nossa visão poética, você teria, para encontrar uma poesia, você teria que buscar rima, métrica, né, uma certa cadência, uma estrutura ali, em que você percebe que a poesia, segundo as nossas normas, ela é afixada. Na visão de um poeta hebraico, você não tem esse tipo de estrutura, você tem paralelos, ideias que são colocadas lado a lado. E são vários tipos de paralelos. Por exemplo, você tem um paralelo sinonímico, que é uma verdade que é repetida, ou seja, a mesma verdade ela é repetida duas vezes. Veja, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O verso 3, ele tem duas verdades sendo ditas, como árvore, né, e depois tudo que ele faz é bem sucedido, ou seja, ele está dizendo a mesma coisa duas vezes. Essa é a estrutura da linguagem poética, segundo um judeu, ele iria fazer poesia. Mas não só dizer a mesma coisa duas vezes, tem como você contrapor a primeira verdade à segunda, é o que ele faz no verso 2, veja, antes o seu prazer, é um contraponto com o que ele acabou de dizer. São muitos os tipos de paralelos, a gente vai deixar para estudar isso na escola dominical, mas para você entender, ele começou aqui a dizer o que o justo não faz. O que ele não faz. E aí ele começa a me propor uma cena. Ele estruturou com um paralelo e agora ele vai projetar uma imagem. São as duas maiores características dos salmos: paralelo e imagem. Que imagem está sendo lançada aqui? Você pensa na cena de um homem que ele tem a sua própria vida, e em determinado ponto da vida ele passa a andar no conselho dos ímpios, ou seja, ele começa a ouvir. Depois de ouvir, ele se detém no caminho e depois ele passa a se assentar no caminho. Ou seja, Calvino diz que é uma digressão, ou seja, imagine degraus, né? Por isso que é paralelo de degraus. Ele vai descendo até chegar ao que se chama de fundo do poço. Onde tudo começou? Verso 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que é andar no conselho dos ímpios? Ora, se há o conselho dos ímpios, é porque também há o conselho dos justos, porque só existem dois homens nos salmos, os justos e os ímpios. E você pode emprestar o seu ouvido ou para os justos ou para os ímpios. E aí quando você para ouvir, você está dando atenção. Essa é a lógica do salmista, você deu atenção a alguém. E a pergunta é, a quem você dá atenção? Quem é o seu conselheiro? Quando você tem um problema, quem você procura? Quando você está angustiado, aonde você vai? Quem é o seu conselheiro? É muito comum, né, que mulheres elas tenham amigas muito próximas. E quando há um problema em casa, você, logicamente, vai procurar aquela amiga que é sua amiga de confiança. Nada demais com isso, isso é natural. O problema é quem é a sua amiga. O problema é que lei ela se submete, que doutrina ela vive, a quem ela ouve, porque o conselho que ela vai lhe dizer, ela primeiro ouviu. A quem ela ouve? Ora, se ela não ouve da boca de Deus, como é que você acha que vai sair um conselho de Deus da boca de quem nunca ouviu a palavra de Deus? Então pense nisso, que tipo de amiga eu vou procurar? Você tem um problema no casamento e vai contar à sua amiga de trabalho que não conhece ao Senhor. O que é que você espera que ela diga? Você está com um problema com o marido, você vai esperar o que ela diga?
lembre-se do que diz a palavra de Deus, porque a noiva, ela serve ao noivo, e ela é a glória do seu marido. Não! Se você procurar uma amiga ímpia, ela vai dizer: o que importa é você ser feliz. Olhe, se ele não está lhe fazendo feliz, então saia de perto desse homem, porque é o conselho do ímpio. O conselho do ímpio é se a parte dele, ou o contrário também, se a parte dela. Você tem um problema financeiro, atolado em dívida, e você vai procurar o gerente do banco para lhe aconselhar. Ele vai lhe oferecer empréstimo. Não, veja, eu não estou dizendo que o empréstimo seja o problema, mas você, se é um problema que você entrou, o empréstimo talvez seja vai amenizar o problema. Mas como é que eu vou fazer para nunca mais cair nisso? Eu tenho que ter conselho dos justos para aprender como lidar com minha vida financeira. Senão eu vou pegar um empréstimo, depois um empréstimo para cobrir o outro empréstimo, e assim eu vou, porque eu estou pegando o conselho de ímpio. E eu não vou sair dessa lógica nunca. O que é que eu vou fazer hoje de manhã? Que caminho eu vou seguir? Eu faço isso ou aquilo? Aí eu pego a Bíblia e abro. Em qualquer lugar. O que aparecer, eu vou fazer. Bíblia não é horóscopo. Para você abrir na segunda-feira de manhã e o texto que der lá vai ser a resposta para a sua vida. Não funciona assim. A palavra de Deus, ela é objetiva. A palavra de Deus é relacional. Então você quer aprender como lidar com os seus problemas, então você vai ler sistematicamente a Bíblia. E toda manhã, segunda, terça, quarta, a palavra que vai lhe servir para aquele dia é a palavra que você está lendo. E não fazer a Bíblia de horóscopo. Porque isso é conselho de ímpio. É o conselho dos ímpios. Não consigo dormir. Problema para dormir. Minha cabeça não para o dia todo, só penso naquele problema, aquele problema. Olha, eu tenho um remedinho ali, se você tomar. Bateu, você dorme na hora. Tem um doutor, se você for para ele, é maravilhoso. Vai resolver esse problema, você vai dormir tranquilo. E aí você vai se consultar com o que J. Adams chama de sacerdote secular. É um sacerdote secular, os terapeutas da nossa época. O que é que tem? Qual o problema que tem? Leia um pouco sobre o fundamento, né, do que eles chamam de ciência e que nós chamamos de pseudociência. Qual é o fundamento? O primeiro fundamento da psicologia é: a religião é o opróbrio do mundo. É o lixo do mundo. O homem só é o que é. Ou seja, só existe trabalho para eles por conta de que ainda os conceitos morais, principalmente do cristianismo, ainda estão em vigor. E você vai se consultar com uma pessoa assim. O que é que você espera que ele vá lhe dizer? Ele vai fazer o trabalho dele. Porque ele vai pregar a doutrina dele. E ele vai dizer: o que é que tem incomodado? E você começa a abrir sua vida para ele. E vai começar a contar seus problemas para ele. Então ele vai dizer: o problema é porque você tem muita culpa. E você diz: é verdade, está aí. O problema é porque você ama demais os outros, você precisa se amar mais. Gostei. Quanto é para eu vir de novo? Esse cara, ele me entendeu. E aí você começa a ouvir o conselho do ímpio.
E Ele vai tirando sua culpa. Toda semana, um pouco menos de culpa. E você vai de novo, menos culpa. Até você estar completamente liberto. Aí agora, que você pensa que está livre e procura a felicidade, não tem felicidade. Porque um abismo chama outro abismo. E não tem fim. E você tem que ir na outra semana, porque diz, rapaz, já tirei toda a minha culpa, mas não tem jeito. Eu continuo sem dormir, então tome esse remédio. E tome aquele remédio. E você vai seguindo o caminho do conselho do ímpio. Qual é o final disso? Abra comigo Isaías capítulo 9. Verso 1. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Qual é a situação do povo aqui? Um povo que jazia em trevas, veja, um povo que estava triste, um povo que tinha um peso sobre os ombros. Você não consegue dormir porque é um peso nos seus ombros, é uma preocupação que não sai. Qual é a esperança do povo? O que é que esse povo vai fazer? Então, a esperança do povo é o nascimento do menino. Que menino é esse? O nome dele é Maravilhoso Conselheiro. Esse maravilhoso conselheiro, quando terminou toda a sua obra na terra, viveu na lei, morreu para cumprir a lei e ressuscitou. Antes de ser assunto aos céus, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. Ele é maravilhoso conselheiro. Sabe qual é o conselho que ele deu? Esqueça tudo isso que você está fazendo agora. Não lance o seu fardo no ombro de quem não pode lhe dar abrigo. Não procure descanso em quem não tem descanso. Lance sobre mim o vosso fardo pesado. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso. Ou então, tem um outro caminho. Sigam o conselho dos ímpios. Entupa-se de remédio. Tente tirar o seu fardo, a culpa, dizendo que não há culpa. E veja qual é o caminho que você vai levar, que vai lhe levar.
Existe um maravilhoso conselheiro. Existe um péssimo conselheiro. Começa agora o movimento. Você parou para ouvir o ímpio. Qual é o segundo passo? Volte comigo para o Salmo 1. O homem que não anda no conselho dos ímpios. Veja, o segundo passo, não se detém no caminho dos pecadores. Ele vinha andando, ele escutou, ele ouviu alguém falando. É o canto da sereia. Alguém dizendo: venha cá, eu tenho felicidade aqui para dar, me acompanhe. E ele parou. Ele se deteve no caminho dos pecadores. Que imagem é essa? Você vinha caminhando bem, agora você parou e agora você já está no caminho dele. Você saiu de um caminho e você está no outro caminho. Você está andando como andam os ímpios. Como começou? Você ouviu o conselho. A palavra diz assim: porque a fé vem pelo ouvir. Satanás sabe disso. A fé vem pelo ouvir. Então, se ele traz esse canto da sereia no seu ouvido, você sai do caminho. Se você cede ao conselho dos ímpios, você sai do caminho. E quando menos você espera, você está andando no outro caminho. Mas o que é andar no caminho? Lembre-se que o cristianismo é chamado religião do caminho no Novo Testamento. Atos repete isso. O povo que vive no caminho, ou a religião do caminho. Porque a gente anda no caminho do Senhor. O que é então andar no outro caminho? Você ouviu o conselho deles, você mal percebe, você está andando como eles andam, você se veste como ele se veste, você fala como ele fala, você pensa como ele pensa. Um comentarista disse assim: o que molda a mente dirige o homem. Preste atenção nisso. O que molda seu pensamento dirige sua vida. Só tem 2 caminhos. Esses caminhos foram divididos lá no Éden. Ou você segue o caminho da descendência da serpente, ou você desce o caminho da descendência do filho da mulher. E eles são um caminho de inimizade. Foi posto lá no Éden, a inimizade entre crentes e ímpios. E você acha que pode ter amizade com ímpio. O que é que você está fazendo com isso? Você está tentando desfazer a maldição do Senhor. Não há harmonia entre luz e trevas. Não há amizade de crente e descrente. Associação muito íntima entre o mundo e a igreja. Não há. Porque quando existe essa associação, não é você que vai influenciar ele, porque se você influenciar ele, ele deixa de ser ímpio, então ele passou a ser crente. Mas geralmente o que acontece é, você começa a andar como ele. E aí vem um terceiro passo. Charles Spurgeon disse: pecados pequenos são como pequenos ladrões, abrem a porta para os maiores. O pequeno pecado, ele vai ser a porta para o pecado maior. Veja qual é o último estágio, o fim do poço. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é que escarnece da palavra de Deus? Veja, não é você, necessariamente, né? Você tem parte da sua família que é ímpia e você vai almoçar com eles. Aí, não vou me sentar com esses escarnecedores. Não tem sentido isso. Assim a gente tem que morar no outro mundo. Porque num restaurante você senta, em todo canto você senta, mas você não vai
a palavra que tem uma ideia de se estabelecer, não é sentar, é fazer morada. Porque não é uma digressão, você não está seguindo degraus. O primeiro degrau é você ouve, daqui a pouco você está no caminho, e quando você menos espera, você está sentado, você se estabeleceu, você nem faz mais distinção. E você está falando, escarnecendo da palavra de Deus como eles. É triste ver pessoas que, pouco tempo, serviam com a sua boca a Deus, e hoje, pouco tempo depois, escarnecem da Igreja de Cristo, dizendo que é engano, que é coisa de alguém que em termos intelectuais, é inferior, e que está procurando ali na igreja algum tipo de auxílio, sejam pessoas que são mais fracas que vão para a igreja. Isso nós ouvimos de gente que estava entre nós, irmãos. Onde foi que essas pessoas começaram? Ouvindo o conselho de ímpio. Quando você menos esperar, você está lá no meio deles. Por que as pessoas perdem essa alegria? Porque não vem o segundo ponto da mesma verdade, o verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja, ele não é só o que rejeita o conselho do ímpio, ele é o que ouve o conselho do justo. Há uma demarcação aqui contraditória, veja, antes. Se você tivesse a oportunidade de ver como isso é tratado, porque em português, para usar um adversativo, você tem mais, né, porém, contudo, todavia. Mas na língua hebraica, você tem uma letrinha que ela dá essa adversativa, né, que esses exemplos que eu acabei de dar aqui podem ser traduzidos com uma única letrinha. Mas a diferença do justo para o ímpio é tão grande que o salmista usou a estrutura mais forte da língua hebraica para dizer que nós não somos como eles. Antes, veja, uma coisa forte, você não é como eles, porque o seu prazer está na lei do Senhor. O que é isso? A religião do mundo, a religião de Deus. A religião do mundo tem sua própria lei, forjada pelo homem, criada pelo homem e seguida pelo homem. Por isso que ela é agradável ao homem, porque foi ele que criou. Na hora que essa lei começa a não me agradar, o que é que eu faço com ela? Rapidamente eu vou lá e mudo. Então é uma lei que sempre me agrada ao ímpio. Então aqui nós temos a certeza que essa lei e esse homem não é um homem mundano, porque ele não vai ter prazer numa lei que desagrada a ele, porque a lei não é dele, a lei é do Senhor. Então o justo tem prazer na lei de Deus. Ele não criou a lei para ele. Essa não é uma religião que é moldada pela mão do homem, é a religião de Deus. E aí eu me submeto à vontade dele. Eu lhe pergunto, por que até mesmo entre os crentes há muita infelicidade? Se eles ouvem a pregação, se eles dizem que estão cientes da pregação, da verdade do Senhor, por que eles ainda são tristes? Porque não se submeteram à lei do Senhor. Porque, de certa forma, ainda há aquele tipo de religião experimental. Então, eu fui para o culto, hoje foi uma bênção, eu chorei o culto todinho. Onde é que está na lei de Deus que você tem que chorar? Eu senti, eu falei. Onde é que está na lei de Deus que isso tem que acontecer? Você está forjando uma religião para si, dentro da igreja. Então, quando essa religião, de alguma maneira, ela não lhe agrada, você fica infeliz.
e começa a virar um peso. Só que a religião do crente não é um peso, é o quê? O prazer do justo. O prazer. Mais uma vez vou ter que citar ele. Matthew Henry, ele vai falar sobre o prazer de meditar dia e noite. E ele diz assim: meditar dia e noite é ir dormir pensando no Senhor e acordar pensando nele. Imagine, o último pensamento do meu dia é em Deus. O primeiro pensamento do meu dia é de Deus. Ele diz, mas não somente isso. Entre o começo e o fim do dia, todas as minhas conversas, todos os meus pensamentos, tudo que eu faço está entrelaçado com a lei de Deus. O pai de família vai trabalhar, ele tem prazer na lei do Senhor quando ele trabalha, então o negócio dele é justo. Então ele paga o que é devido ao seu funcionário. Então ele não dá suborno, não recebe suborno. Ele é conforme a lei, porque ele medita na lei dia e noite. Porque você pode pensar numa cena errada, equivocada, né? De achar que o justo ele fica em casa o dia todinho pensando na lei com a Bíblia aberta. Não, entre o primeiro pensamento e o último pensamento, tudo que ele faz é na lei. Então os negócios dele são meditando na lei do Senhor. E a dona de casa, lavando a louça, meditando na lei do Senhor, ela serve a família, porque ela é como a igreja que serve a Cristo. O filho estudando no colégio, ele medita na lei do Senhor, sem estar com a Bíblia aberta, porque ele é obediente aos seus pais e faz aquilo que o Senhor manda. Isso é meditar na lei do Senhor, no conceito bíblico. Primeiro e último pensamento, e tudo que eu faço é na lei do Senhor. Qual é a primeira marca de alguém que é feliz? Rejeita o conselho do ímpio, vive na lei do Senhor. Segunda marca, versos 3 e 4. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Primeira marca, rejeição do conselho ímpio e ouvir a lei do Senhor. A segunda marca é a verdadeira prosperidade. Quem é feliz? Quem tem a verdadeira prosperidade. Há uma pergunta que sempre nos fazemos a respeito das coisas de Deus. O que é que nisso vai dar? Qual é a vantagem que eu tenho? Isso é uma pergunta, né, triste que a gente faz, mas se você ler Malaquias 3, você vê lá, uma das últimas perguntas que o povo faz a Deus é: não vemos mais diferença entre o justo e o ímpio, porque parece que até o ímpio prospera mais do que o justo. Qual é então a prosperidade bíblica? Porque eu estou sendo comparado a uma árvore. Veja, não é qualquer árvore, ele dá inclusive o ponto onde a árvore está plantada. Ela está plantada junto à corrente de águas. Qual é a função da água para uma árvore? A árvore não é como um canal. Porque um canal, ele só serve para passar água. E a árvore não serve simplesmente para passar água. A água passa por ela e é transformada, e aquilo ali produz folha e fruto. Ou seja, tem uma finalidade na água que vem desse rio. Então o justo, a prosperidade do justo, ela é nesse cenário, né, segundo esse paralelismo que é chamado de emblemático, para que você entenda quem você é, uma árvore desse jeito. Então a árvore plantada junto a ribeiro de águas, ela é
cheia de folhagem verde e tem fruto. Essa é a prosperidade do justo. Mas em termos práticos, o que isso vem a ser? Alguns exemplos, por exemplo, Gênesis capítulo 39. Qual era a prosperidade de José do Egito? O final é governador do Egito. Mas até chegar lá, ele foi vendido, ele foi trabalhar na casa de Potifar, e foi injustamente preso, e estando na prisão, a palavra de Deus afirma que tudo o que ele fazia, ele era próspero. Você entende? Por que era próspero? Porque todo o caminho que ia levar ele a ser governador passava por aquilo, ou seja, o crente é próspero em qualquer situação, porque o fim precisa de cada um desses pontos, cada uma dessas passagens da sua vida. Você é próspero sempre que você está andando no caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor fez de José do Egito governador. Pense agora em Israel, um pouco depois de José. Israel saindo do Egito. Qual era a prosperidade de Israel? A prosperidade de Israel eles vão sair dali e vão chegar na terra da promessa. Tudo o que passou entre um ponto e outro foi prosperidade. Agora, o último texto que eu queria pedir a você para abrir nesse ponto. Josué, capítulo 1. O que é prosperidade para Josué? Verso 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja, bem-sucedido aqui e prosperidade são a mesma coisa. Mas qual é o conceito de prosperidade? Chegar à terra da promessa. O que é que você precisa fazer até lá? Viver na lei do Senhor. O que é prosperidade bíblica? Seguir o caminho do Senhor. Qual é o ápice da prosperidade? A terra da promessa. Paulo capta todos esses conceitos e fala aos Romanos, capítulo 8. Ele diz assim: porque a terra geme por conta do pecado, aguardando o Redentor. Porque nós gememos esperando o nosso Salvador. O Espírito Santo geme intercedendo por nós. E o final porque todas as coisas cooperam para o bem, ou seja, para a prosperidade daqueles que amam a Deus. Aí você lê aquele texto e diz assim: está vendo? Tudo o que está acontecendo é para que eu fique rico. Tudo o que está acontecendo agora é para que eu consiga aquela casa, aquele carro. Não é sob essa perspectiva que Romanos está falando. Paulo está dizendo, porque tudo que acontece na vida do crente é para que ele seja próspero. Qual é a prosperidade do crente? A vida eterna. A vida eterna é a sua prosperidade. Então, se você é próspero aqui, é porque você está andando na lei do Senhor. Cada passo que você dá, cada luta que você vive, é prova de prosperidade. Lembre-se, porque felicidade não é um momento, felicidade é um estado de vida. Eu sou feliz. Então, não importa a situação, eu sou próspero. Por que eu sou próspero? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou indo para a minha casa, Cristo está me aguardando. Qual é a verdadeira felicidade? Em primeiro lugar,
aqueles que rejeitam o conselho dos ímpios e andam na lei do Senhor. Em segundo lugar, eles vivem conforme a verdadeira prosperidade. E em terceiro e último lugar, eles têm um futuro garantido. O crente tem um futuro garantido. Volte comigo para o Salmo 1. Veja que o final do verso 3, né, tratando ainda sobre a árvore, ele nos dá um contraponto aqui, veja. Os ímpios não são assim, verso 4. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Ele vai começar agora a tratar do futuro do ímpio. Hoje eles são assim. O que é que isso vai acarretar? O que é que eles são? Eles não são como árvore, eles são como palha. E lembre, até a prosperidade dos ímpios é como palha. Tem um salmo, Salmo 73, que trata o problema da prosperidade dos ímpios. Veja que esse não é um problema somente da nossa época, porque eu fico pensando na prosperidade dos ímpios, mas era um problema também dos salmistas. O salmista diz assim: é bem verdade que o Senhor é bom para Israel, mas quando eu comecei a olhar para a vida dos ímpios, eu quase desviei os meus pés. Por quê? Porque eu fui olhar para a prosperidade deles. A prosperidade deles é como isso aqui está sendo dito, é como palha. Veja como é forte a imagem. Um é como árvore plantada, enraizada, de lado de um ribeiro, pode dar seca, chuva, ele está plantado ali. No seu tempo, ele dá o fruto. E o outro? Calvino diz aqui que um outro tipo de árvore, que nós vamos ver daqui a pouco em Jeremias. Mas a ideia é que você pega trigo. Como é que você vai separar o trigo, o grão da palha? Eles jogavam para cima no movimento chamado joeirar, e a palha é levada pelo vento e desce só o trigo. É a cena que está sendo projetada aqui. Então, como é que vai acontecer? A palha vai voar, o trigo vai ficar. A palha é a prosperidade dos ímpios. É passageira. Vai embora. Agora, se os ímpios são comparados também a uma árvore, que árvore é essa? Abra comigo Jeremias capítulo 17. Verso 5, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Qual o problema do ímpio? Ele é como uma árvore, mas ele é um arbusto no deserto, seco. E o fruto dele é como palha, vai embora. Por que ele é assim? Porque ele ouve o conselho do ímpio. Ele ouve o próprio coração. Veja, enganoso é o coração, você vive pelo seu coração, então esse é o seu destino. Esse é o problema dos ímpios. Onde é que eles vão parar? Volta comigo para o Salmo 1. Verso 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E aí prevalecer, né? O que é prevalecer? Essa ideia da tradução foi como se assim, houvesse uma luta, né? Até porque é um tema dos salmos, né? Você tem a luta do justo contra o ímpio, o justo vai
vai vencer o ímpio, então eles não vão prevalecer. Talvez seja essa a ideia do tradutor. Mas o verbo que é usado aqui, irmãos, a tradução mais comum não é prevalecer, é ficar de pé, se levantar. Lembre-se de um texto muito conhecido, né, em Marcos capítulo 5, verso 41, quando uma menina é levantada da morte, e Cristo diz, às vezes a tradução ela translitera, ele diz assim, talita cum, né, o verbo cum, é exatamente esse verbo aqui, talita, levanta. Então, os ímpios não vão se levantar na congregação dos justos. Qual é o fim deles? No final, eles não vão ficar de pé. Qual é a ideia aqui de pé? Lembre das palavras de Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 2. A partir do verso 5, ele começa a falar do estado de humilhação de Cristo. Foi obediente até a morte de cruz. Ali ele vai descendo até ele levar a morte. Depois, né, mas o nome, Deus vai colocar o nome dele acima de todo nome, para que todo joelho se dobre. É essa a posição dos ímpios. Eles não prevalecerão, não ficarão de pé. Eles vão estar com os joelhos dobrados na congregação dos justos. Eles vão estar humilhados. O futuro do ímpio é humilhação. Não vão ficar de pé. E que lugar eles estão? O texto diz, a congregação dos justos. Que congregação é essa? Não resta dúvida nenhuma. A igreja triunfante vai estar ali. A igreja que foi glorificada. Então, os justos estarão de pé, os ímpios estarão de joelhos, humilhados. E qual é a cena dessa humilhação? Você tem o juízo. Deus virá para julgar os que não se submeteram à sua lei. Por isso que no Salmo 2, que é a unidade literária com o Salmo 1, ele diz, beijai o filho, né, para que não pereça, ou seja, se submetam a ele agora, dobrem os seus joelhos a Cristo, beijem o filho, porque se vocês não se submeterem agora, vocês que pensam estar de pé, cuidado para que não caiam, porque no final de vocês é humilhação. Não prevalecerão. Essa é uma nota de ânimo para a igreja. Porque eles nos perseguem, eles nos humilham, eles nos fazem chorar muitas vezes, eles levantam leis contra o reino de Deus, eles se infiltram na igreja a ponto de estar no nosso meio e sentar à mesa conosco muitas vezes. Mas uma coisa é certa, no final não prevalecerão. Só existem duas congregações, dos justos e dos ímpios. Qual congregação você faz parte? A quem você se submete? Ou você vai dobrar os joelhos a Cristo hoje, ou você vai ser humilhado no final. E quanto a nós, ele diz, verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tem dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O do justo é pautado na lei de Deus, o do ímpio pautado na lei dele mesmo. E eles vão dar num lugar, vai chegar no fim. Aí Deus diz assim, mas eu conheço o caminho dos justos. E você na sua mente, né, nas nossas limitações, você diz assim, mas Deus não conhece de tudo. Por que Ele precisa dizer que conhece aqui o caminho dos justos? Porque conhece no outro sentido. O conhecimento aqui
Não é o conhecimento de ter informação, mas é um conhecimento eletivo. Veja mais uma vez como Cristo interpreta os Salmos. Final do capítulo 7 de Mateus, no final do Sermão do Monte, Cristo diz assim: porque naquele dia, muitos virão e dirão: Senhor, eu profetizei em Teu nome, e em Teu nome eu fiz sinais, eu preguei, eu tomei ceia, eu fiz tudo como mandava. E Ele vai dizer: nunca vos conheci. O que é isso? Nunca vos escolhi. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Estavam no nosso meio, tomavam ceia conosco, pareciam ser crentes, mas praticavam a iniquidade. Não é o fato de você estar na igreja, simplesmente, na igreja visível, que vai dizer que você, no final, vai ter o seu caminho com os justos. Mas é a expressão da sua vida. Todo salmo vai me levar para isso. Salmo 1 e 2. O justo, a perseguição e a vitória. Salmo 3, a vida como ela é. É a vida do seu dia a dia que vai dizer se o Salmo 1 e o Salmo 2 fazem parte da sua fé. Por outro lado, se você é um eleito, se você é um escolhido, se Deus lhe conhece nesse sentido mais íntimo possível, Ele diz: eu conheço o caminho, ou seja, eu fiz o caminho para o justo. Essa é a esperança, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Eu não vou ficar no meio do caminho. Eu não vou ficar no meio do caminho. Ele cumpriu a lei. Ele vai me ajudar a viver segundo a lei. Mas no dia que eu quebrar a lei do Senhor, lembre-se, eu não caio em desespero. Qual é o meu estado? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz, felicidade, alegria, ânimo, esperança em Deus. Porque a felicidade não é um momento, a felicidade é um estado. Andar com Deus, ouvir a Deus, ter a verdadeira prosperidade em Deus, porque o futuro está garantido no Senhor. Agora, irmãos, quando nós vamos cantar esse Salmo número 1, eu queria que você pensasse em todas essas verdades que nós acabamos de ouvir. No fim do caminho dos ímpios e na glória dos justos. Cante essa verdade com alegria. É a minha verdade. O meu Redentor me fez bem-aventurado. Nada muda esse estado. Nós somos felizes com o Senhor. Amém.